O recrutamento dos jovens. O idealismo juvenil sempre foi uma das armas mais poderosas nas mãos daqueles que pretendem transformar sociedades. A juventude, inquieta, sonhadora e cheia de energia, deseja mudar o mundo. No Brasil dos anos 60, organizações de esquerda aproveitaram esse ímpeto para alimentar a sua máquina revolucionária. A estratégia começava cedo. Mesmo adolescentes eram visados. O Partido Comunista Brasileiro e suas dissidências sabiam que o jovem, em fase de descobertas, era permeável a novas ideias. Assim, reuniões sociais em colégios, bares e universidades tornavam-se o primeiro ponto de contato. Tudo informal, sem bandeiras, sem discursos diretos, apenas conversas. Pouco a pouco surgiam os debates sobre problemas internacionais. A Guerra do Vietnã, a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, as ditaduras na América Latina. O passo seguinte era conectar esses eventos ao Brasil, destacando desigualdades, corrupção e injustiças. O jovem começava a sentir que vivia num país atrasado, explorado e sem perspectiva. Nessa fase distribuíam textos produzidos por militantes. Eles não eram neutros, eram panfletos travestidos de análises, escritos para convencer, não para discutir. Levavam o jovem a uma única conclusão: o sistema vigente era falido, e só uma ruptura poderia mudá-lo. O método funcionava como uma engrenagem. Primeiro, despertar indignação. Depois, apresentar a ideia de mudança estrutural. No início, a revolução era apresentada como pacífica, quase romântica. Mas em pouco tempo, a verdadeira face surgia. A luta armada como único caminho. Assim, lentamente, o jovem se comprometia. Primeiro, cedendo espaço em casa para esconder militantes ou guardar panfletos. Depois, participando de tarefas de apoio, panfletagem, transporte de mensagens, vigilância de alvos. Aos poucos, eram chamados a dirigir veículos em ações suspeitas, muitas vezes sem saber o objetivo. Quando percebiam, já estavam mergulhados em assaltos a bancos, explosões de bombas e até assassinatos. Esse processo de escalada era calculado. A organização sabia que cada ato tornava o jovem mais comprometido. Até que um dia ele não tinha mais volta. Abandonava a família, largava os estudos, deixava o emprego e mergulhava na clandestinidade. Passava a viver em aparelhos, apartamentos clandestinos, ao lado de pessoas que só conhecia pelos codinomes. A vida tornava-se uma prisão invisível. Dependiam financeiramente da organização. Mudavam de cidade constantemente. Perdiam sua identidade. Eram instruídos a resistir até a morte em caso de prisão. Se tentassem sair, corriam o risco de serem justiçados pelos próprios companheiros. Além do Brasil, havia o treinamento no exterior. Cuba foi o grande centro de formação de guerrilheiros latino-americanos. Cerca de 150 brasileiros receberam cursos de guerrilha em Havana. Outros 120 foram para a China, onde aprenderam táticas maoístas. E ainda houve aqueles que foram à União Soviética, recebendo doutrinação política e treinamento militar. De volta, esses jovens ocupavam postos de chefia dentro das organizações. Eram agora quadros revolucionários, disciplinados, endurecidos, com uma visão de mundo rígida, incapazes de voltar à vida normal. Para eles, família, religião e pátria eram apenas ilusões burguesas. O único valor era a revolução. Esse processo brutal de manipulação transformava rapazes e moças idealistas em militantes dispostos a matar e morrer. Para a esquerda armada, era a prova de que os fins justificavam os meios. Para o Brasil, significou a perda de uma geração, usada como massa de manobra, transformada em bucha de canhão de uma luta que não lhe pertencia. O recrutamento dos jovens foi, sem dúvida, um dos mais graves crimes das organizações revolucionárias. Mais do que atacar o Estado, destruíram sonhos, famílias e destinos. Uma juventude inteira foi tragada pela engrenagem da violência. O movimento estudantil e a UNE. Enquanto jovens eram aliciados individualmente, havia também um grande palco coletivo. O movimento estudantil. A juventude universitária brasileira sempre foi alvo de manipulação política, e a União Nacional dos Estudantes, fundada em 1937, foi o principal instrumento para isso. Durante a Segunda Guerra Mundial, a UNE já era usada em manifestações contra o nazifascismo. Em 1947, a palavra de ordem era: "O petróleo é nosso". Nos anos 60, o tema eram as desigualdades sociais. O discurso mudava, mas a estratégia era a mesma: mobilizar os estudantes como massa de manobra. Após 1964, mesmo na clandestinidade, a UNE continuou ativa. Recursos de Moscou e Havana garantiam o funcionamento. Militantes distribuíam textos exaltando Che Guevara e Fidel Castro.
Cursos e seminários ensinavam a ver o Brasil como um país condenado ao atraso enquanto não fosse feita a revolução. A Ação Popular controlava mais de 60% dos diretórios acadêmicos. Entre seus quadros estavam Aldo Arantes, Vinícius Caldeira Brandt e José Serra, todos presidentes da UNE nos anos 60. Dissidências como a da Guanabara romperam com o PCB e assumiram abertamente a luta armada. A radicalização aumentava ano a ano. Em 1966, greves universitárias paralisaram cidades inteiras. Em 1967, novas manifestações tomaram as ruas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Mas foi em 1968 que o movimento estudantil entrou para a história. Inspirados pela Revolta de Paris, pela Revolução Cultural Chinesa e pelo mito de Che Guevara, os jovens brasileiros partiram para o confronto. Passeatas pacíficas logo deram lugar a ataques a bancos, lojas e carros. Coquetéis Molotov, pedras, estilingues com ácido sulfúrico, armas de fogo. O estopim veio em 28 de março, no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro. Uma manifestação terminou em confronto com a polícia. O estudante Edson Luiz foi morto por uma bala perdida. Sua morte transformou-se em símbolo. O corpo foi velado na Assembleia Legislativa, com bandeiras cubanas e retratos de Che Guevara. No enterro, milhares de pessoas gritaram palavras de ordem contra o governo. A morte de Edson Luiz foi o combustível para uma escalada de violência. Em junho, o país assistiu às chamadas Jornadas de Junho. No dia 21, a Sexta-feira Sangrenta deixou 4 mortos e centenas de feridos. 5 dias depois, a Passeata dos 100 mil reuniu artistas, padres, intelectuais e operários. Os confrontos se multiplicavam. Em São Paulo, a VPR lançou um carro-bomba contra o quartel-general do 2º Exército, matando o soldado Mário Cosel Filho. No Rio, estudantes atacaram a embaixada americana. A partir dali, o movimento estudantil estava totalmente imerso na luta armada. Lideranças emergiram desse processo. Vladimir Palmeira, Franklin Martins, Jean-Marc Van der Weyde e também José Dirceu, presidente da União Estadual dos Estudantes em São Paulo. Dirceu insuflava a juventude, participava de confrontos violentos e em 1968 foi preso no Congresso da UNE, em Ibiúna, onde mais de 700 estudantes se reuniram clandestinamente. Mesmo preso, Dirceu continuou articulando. Pouco depois, integraria a Ação Libertadora Nacional, uma das mais violentas organizações terroristas do Brasil. A verdade é que o movimento estudantil, longe de ser apenas um espaço de luta por democracia, foi usado como campo de manipulação ideológica. Jovens eram inflamados a acreditar que a revolução era a única saída. Muitos acabaram mortos, exilados ou presos. Outros tornaram-se líderes políticos que mais tarde ocupariam cargos de destaque. Assim, a UNE e o movimento estudantil foram peças centrais na engrenagem da esquerda armada. Sua história é a prova de como sonhos podem ser corrompidos, ideais podem ser manipulados e uma geração inteira pode ser usada como instrumento de uma guerra política.